Olá meus caros, aqui é o Corvo. E o tema de hoje envolve a feiticeira Yennefer de Wengerberg, da saga de livros The Witcher. Recentemente, um dos inscritos, o Rodrigo, fez um apontamento nos comentários sobre a personalidade e comportamento de Yennefer trazerem consequências graves não apenas para ela, mas também para Geralt e Ciri. Além disso, ele observou que mesmo no término da saga, Yennefer aparentemente foi a personagem que menos mudou como pessoa, mantendo a maior parte da sua essência, aquela que conhecemos no início dos livros. E assim ele solicitou que eu fizesse alguns comentários sobre esse assunto, o que farei, portanto, neste vídeo. Mas antes, alguns avisos importantes. Primeiro, minha análise se baseará apenas nos livros de Andrzej Sapkowski, que são a principal fonte conceitual da personagem Yennefer de Wengerberg. É onde ela devidamente é apresentada, seu histórico e tendências. Nenhuma outra obra adaptada será colocada na balança durante esta minha análise. E segundo, que as considerações que farei sobre os aspectos e desenvolvimento da Yennefer se baseiam na minha própria experiência com ela, na minha leitura e do que percebo dela a nível comportamental. Não tenho como objetivo esgotar a questão e nem ser o dono da verdade, apenas apresentar algumas colocações que possivelmente possam ser úteis para compreender um pouco o comportamento da feiticeira e como se deu sua progressão de personagem, seja ela rápida ou lenta. A melhor pessoa para falar da Yennefer seria ela mesma, o que não é possível visto que ela não existe. Neste caso, Andrzej Sapkowski, seu criador, é quem tem a palavra definitiva, a palavra final. Sendo assim, este meu breve podcast não tem como objetivo fechar a discussão, ao contrário. Fiquem livres para fazer qualquer tipo de apontamento, caso achem válido fazê-lo. Dito isso, vamos lá. Coloquei no título desse vídeo a indagação que me foi feita. O pior inimigo de Yennefer é ela mesma? Sem dúvida, esta é uma indagação forte, cujo sim ou não terá repercussões também, muito intensas. Mas, antes de eu dar meu parecer, precisamos situar a natureza da pergunta, o que ela abrange. O que seria este inimigo? O paralelo de análise seria o que impede a busca de um poder superior? De cara, digo que não se trata disso. Certamente a resposta para esta pergunta não é o poder, embora as motivações pessoais de Yennefer flertam constantemente com a busca dele, para atingir objetivos de ordem individual, para realizar desejos pessoais, no caso o mais pulsante deles, o desejo de ser mãe. Poder neste sentido é algo que exerce sim influência na personalidade de Yennefer, mas não é o centro do questionamento aqui. Não é o acento. O poder, isoladamente, não é capaz de responder à questão que foi levantada, visto que, se a análise passasse apenas por ele, certamente nem teríamos qualquer espaço para a discussão. Yennefer é um dos seres vivos mais poderosos do mundo de The Witcher. Talvez ela seja, ao término da saga, o ser humano mais poderoso vivo. Mas, sem a menor sombra de dúvidas, ela sequer passou perto do título de personagem mais poderosa de The Witcher enquanto o feiticeiro Vilgefortz esteve vivo. Nem mesmo duas Yennefers dariam conta de rivalizar com o poder e influência do maior antagonista da obra. Mas o que ela tem exatamente a ver com isso? Absolutamente nada. Porque Yennefer não deseja o poder pelo poder em si, como Vilgefortz. Yennefer vê no poder apenas uma esperança, um modo para atingir um objetivo mais central, que é a realização da maternidade. O poder não é visto como algo a ser apropriado, mas como possibilidade de ter uma outra vida, um tipo de relação afetiva com uma pessoa mais altruísta e diferente de todas aquelas que Yennefer teve relação durante toda a sua vida. A ganância e a avareza nunca foram traços comportamentais de Yennefer, mesmo que ela goste, por exemplo, do conforto, do luxo. Conforto é bom, ora, mas ela não é exatamente obcecada por isso.
Temos muitas oportunidades de observar isso nela. E ela é tão solitária, na maior parte do tempo, que nem povoa a sua mentalidade o desejo de ter um monte de pessoas para dominar ou governar. Mas Corvo, ela sempre demonstrou ser capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria, até mesmo colocando Geralt Ciri em perigo junto com ela. Lembra do caso envolvendo Jin, por exemplo? Sim, meus caros, isso é verdade. Mas o que quero que prestem atenção, bastante atenção aqui, é no fato do poder não ser o elemento-chave para explicar o comportamento tempestuoso e inconsequente que sempre acompanhou Yennefer. O poder nunca foi um traço primário, mas sempre algo secundário na motivação da personagem. O que temos aqui não é uma sede de poder, mas sim uma obsessão em realizar seu desejo mais íntimo, o de ser mãe. A inconsequência e falta de tato demonstrada pela feiticeira em momentos críticos se deve a este traço obsessivo, fruto de uma prévia castração que ela sofreu. É algo muito mais grave do que aparenta ser, é um sintoma muito profundo. Do útero que foi retirado dela, surgiu uma falta muito mais grave do que a mera ausência de um organismo do corpo. Fez ecoar nela a falta de algo que, dentre todas as coisas, ela poderia ter sido e que, ao ser castrada, jamais poderá realizar. Não há poder, influência, dinheiro ou nada no mundo que substituirá esse corte, esta castração. Foi retirado dela a possibilidade de um futuro, e no lugar já foi dado um poder gigantesco, uma capacidade de realizar as coisas mais inimagináveis, mas exceto o que de fato pesa para ela, ser mãe. Este futuro deixou de existir no exato momento que ela foi mutilada. Yennefer é um tipo de personagem que procura enxergar para além do limite do possível, parafraseando o nome do conto do livro A Espada do Destino. Principalmente por tentar desesperadamente recuperar o que ela perdeu e que não sabia que seria tão importante. E é certamente por isso que ela se tornou uma feiticeira tão magistral, a razão por ela quebrar tantas barreiras. É esta tentativa de ir além do limite do possível que faz de Yennefer uma feiticeira tão poderosa. Yennefer não aceita um não com facilidade, porque os vários nãos são sintomáticos para ela. Um não para Yennefer, mesmo sem intenção de diminuir ou rebaixar a ela mesma, pode ser interpretado por ela como você não é capaz, você não é boa o suficiente, ou você não pode fazer parte disso. Isso, para ela, é fonte de muita frustração e sofrimento, porque são situações que fazem com que ela reviva seus principais traumas. Ou seja, o fato de ter sido vendida pela família para o capítulo da magia, o fato de ter sido tratada desde pequena como uma aberração, o fato de não poder ter uma vida pacata, culturalmente considerada normal, como todo o resto das pessoas, o fato de não poder exercer o que toda mulher naturalmente pode, caso não tenha problemas de saúde, claro, que é dar a vida, conceber algo ela mesma, com profunda participação e autoria, algo desenvolvido e nascido de seu próprio ventre. Yennefer é marcada por esses traumas, e durante sua constituição psicológica, estas marcas também não deixaram de receber certo protagonismo. Yennefer se tornou obsessiva com essas questões. Mas é válido ressaltar que também não é só isso, como se isso fosse algo exclusivo dela, onde a própria seja a única culpada. Lembro vocês que a todo instante, cotidianamente, todas essas coisas foram, por décadas, sempre esfregadas na cara da Yennefer. E é sempre mesmo, algo diário. Ou ela se cobra, ou alguém atua direta ou indiretamente para esses temas mal resolvidos sempre serem atualizados na mente dela. Mas do que é que você está falando, Corvo? Estou falando principalmente do capítulo da magia,
e seu modus operandi de educar e moldar os feiticeiros e feiticeiras. E, na instituição, qual foi o referencial de Yennefer enquanto feiticeira e pessoa? Ah, isto é muito importante, mais do que vocês imaginam. Sim, foi Tissaia de Vries. E como exatamente ficou conhecida Tissaia de Vries entre os membros do mundo da magia? Ficou conhecida como a feiticeira mais metódica, determinada e obsessiva da história. Tissaia foi uma das feiticeiras mais viciadas e envolvidas com a magia, e tudo o que ela envolve, tudo o que ela representa, seja na área do conhecimento, do poder ou influência política. E Tissaia de Vries, meus caros, foi a mentora de Yennefer de Wengenberg. Mas, Corvo, o que tem a ver Tissaia ser mestra de Yennefer? Quer dizer que só por isso Yennefer passaria a se comportar de forma parecida com ela? É claro que não. Se você interpretou desta forma, certamente não está prestando muita atenção ao que eu tenho apresentado até aqui. Falei antes dos antecedentes traumáticos de Yennefer e das marcas que ficaram nela, coisas que ela nunca conseguiu de fato superar. Quando ela passa a viver e ser educada no capítulo da magia, outros novos traumas apareceriam e certamente o mais potente deles, o mais marcante, foi a sua castração, coisa que Yennefer, muito jovem e imatura, não teve capacidade de dimensionar naquela época, o impacto que isso teria nela futuramente. Ou seja, há coisas bem mais profundas do que meramente o fato de ter sido pupila de uma feiticeira como Tissaia de Vries. Mas, ao mesmo tempo, não podemos subestimar, diminuir o fato dela ter sido exatamente orientada por alguém como Tissaia. Entendem? Se ela tivesse sido pupila, por exemplo, de Francesca Findabair, a Margarida dos Vales, vocês acham que mentalmente Yennefer seria da mesma forma? Penso eu que não. Seria outra feiticeira, pior ou melhor, hipoteticamente falando. Talvez com outra organização mental e direção filosófica. Por mais que nós sejamos pessoas individuais e únicas, nós não podemos deixar de considerar nossas influências, o lugar de onde viemos, quais pessoas nos nortearam. Ninguém é totalmente único, 100% autônomo. Todos nós somos influenciados por uma época, por algo ou alguém. Temos marcas, registros culturais que ficam profundamente marcados em nossa psique, que passam a atuar em alguns traços de personalidade que vamos adquirindo. Então, nós não poderíamos tirar da equação alguém como Tissaia de Vries. E vou ainda mais profundo. Como vocês imaginam que era a vida de Yennefer antes de ter sido vendida ao capítulo da magia pela família? Em termos de organização familiar, convivência social, como vocês imaginam que era emocionalmente a Yennefer de Wengenberg? Olha, meus caros, uma família que vende a filha porque ela não irá conseguir um bom casamento para arrecadar mais dinheiro e influência política, por causa de suas deformações físicas. Vocês acreditam que esta família, com pai, mãe e possíveis irmãos, era constituída por pessoas que estiveram presentes para ela? Que houve algum tipo de convivência afetiva com ela, cotidiana e profunda? Será que Yennefer teve realmente uma referência maternal e paternal? Eu creio que não. Ela era, entre aspas, a aberração, a vergonha da família, sempre escondida do público externo, trancada em um recinto quando recebiam visitas, a excluída. Yennefer nunca teve ninguém para ser sua referência. A primeira forte referência pessoal dela, que ela teve, foi, sem dúvida, Tissaia de Vries. Mulher que, repito, foi uma das mais exigentes, metódicas, incansáveis e, muito importante destacar, obsessiva, uma figura obsessiva da história da magia. Quando Yennefer se torna sua pupila, Tissaia torna-se o seu mundo e sua primeira referência real para tudo, tudo, como pessoa, mulher, feiticeira, ser humano. E como se trata de Tissaia de Vries, não bastaria para Yennefer ser boa, mas ela teria que ser a melhor
ou ela não seria suficiente para ser a pupila de Tissaia. Tissaia a afastaria. Percebem? Olha aí o drama aparecendo novamente, emergindo novamente, de ter que ser suficiente, de não ser mais descartada, abandonada, de ter que ser a melhor, tudo emergindo de novo, e agora diante de uma pessoa como Tissaia de Vries. Entendem por que é tão difícil para Yennefer ser ignorada, maltratada, rejeitada? Porque é difícil para ela admitir fracasso, mesmo quando ela está diante de algo tecnicamente impossível, como, por exemplo, gerar uma criança sem útero? Isso sempre foi uma constante na vida da Yennefer. Sempre. Não estamos falando de alguns meses, não. Estamos falando de décadas, de quase um século dessas coisas sendo repetidas todos os dias, assombrando-a todos os dias, tornando-se, de forma muito triste, numa redoma para ela, uma força motriz que a subordinou, criando através das cicatrizes uma sintomatologia que faria dela uma das personagens mais histéricas, orgulhosas e obsessivas de The Witcher. Yennefer é complexa, meus caros. E retomando a pergunta do título do tópico, Yennefer é a principal inimiga de si mesma? Por si só, esta pergunta não se sustenta no caso. Porque, pelo que venho mencionando no decorrer deste podcast, são tantos elementos de diferentes momentos históricos, mas que continuam atuando, pulsando na psique de Yennefer, que seria complicado para nós resumi-la numa resposta simples para esta pergunta. Ela é muito complexa, uma personagem deveras muito complicada. E Yennefer é insuportável para muitas pessoas, mas apaixonante para muitas outras. E, para compreendê-la, o exercício de refleti-la precisa de um esforço maior, que envolva mais variáveis, como este exercício que estou fazendo aqui. Se ela foi a principal barreira para seu próprio desenvolvimento e mudança de postura, transformação, para melhorar como pessoa, olha, ela foi sim, sem dúvida. É muito possível nós identificarmos nela e colocar sobre os seus ombros a responsabilidade pelo que ela fez e faz, levando em consideração todas as suas atitudes. Mas jamais podemos colocar em Yennefer, fazer dela a única algoz de si mesma. Isso seria injusto, mesmo que ela não seja santa. Na minha avaliação, ela tromba em si várias vezes. Ela dificulta, sim, seu próprio desenvolvimento, mas ela está longe de ser o único dificultador desse processo de desenvolvimento. E Yennefer, para mim, é uma personagem fascinante, com um talento e capacidade incrível, e que poderia ser alguém muito superior, evoluído e com grande capacidade de inspiração para as futuras gerações. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma personagem com uma série de problemas emocionais, de feridas abertas e mal resolvidas, que não se fecharam e que cicatrizam bem devagarzinho, num ritmo mais lento realmente, em comparação com os demais. Porque ela também é orgulhosa demais para pedir ou aceitar a ajuda. Geralt foi uma das únicas pessoas que realmente Yennefer deixou ver uma pequena parcela das sagas que ela tem, das chagas que ela tem. E Geralt também foi aquele que a ajudou um pouquinho com elas, que ela permitiu. Mas só um pouquinho, porque mesmo sendo feridas velhas, são feridas que ainda doem para diabo. E Yennefer ainda tem, pela dor, uma profunda dificuldade de mexer com elas. E mais ainda de mexer nelas com a ajuda de alguém, porque é algo complicado para ela aceitar a ajuda. Isso é algo que sempre está assombrando sua mente, o fato dela ter sido descartável, tratada como inútil e insuficiente. Para ela, aceitar ajuda é como novamente se colocar num lugar de fracasso, de alguém que não consegue se manter sozinha. E este é, mesmo que sintomaticamente, um dos principais problemas de Yennefer. Pois, no fundo, todos nós precisamos de ajuda. Todos os seres humanos não se bastam sozinhos. Desde que nascemos,
já nascemos codependentes de nossa mãe. Não sobreviveríamos sozinhos. E, em menor grau, todos os seres humanos enfrentarão dificuldades no decorrer da vida que os colocarão numa posição onde precisarão de ajuda. Só que Yennefer tem marcas muito profundas que a tornaram resistente nesse sentido, muito orgulhosa, e ela não aceita. Esperar colaboração dela nesse sentido é algo muito difícil. E nem foi tanto o Geralt que a ajudou a dar alguns passos, mas sim a Ciri, porque Yennefer acabou tendo que ser mãe de Ciri por linhas tortas. Ela se viu neste papel, ironicamente, ao ser escolhida pela menina para tal espaço, para tal lugar, ocupar esse espaço que estava vago e assumir responsabilidades inerentes a este papel, que é o papel materno. E Yennefer não deu conta, ela não conseguiu ser para Ciri apenas o que Tissaia foi para ela. Ela bem que tentou, mas ela acabou se envolvendo com a menina. Ela foi algo muito mais do que Tissaia foi para ela. E com isso a Yennefer foi amadurecendo, porque ao ser cuidadora da Ciri, que ela também foi, ela teve que se enxergar mais, olhar para si mesma. O ato de cuidar de alguém não é devidamente bem feito se a pessoa não se enxerga. Se ela não faz isso, ela acabará depositando na criança os seus próprios traumas mal resolvidos. E não era ser mãe o que Yennefer sempre quis? O destino lhe deu uma paulada, como se dissesse a ela: você passou quase um século brigando com a realidade e tentando ser algo que abdicou de ser no passado, por ter se dado conta do quanto isso lhe machucou, do que foi tomado de você. É isso que você quer? Então toma, tá aqui. Mas não do seu jeito, Yennefer. Uma vida humana não é uma continuidade da sua. Uma massa de modelar que você vai poder esculpir de acordo com os seus desejos. E aí, você dá conta? Acaba sendo um soco em Yennefer. E é a partir daí que ela de fato precisa cuidar mais dos seus próprios sentimentos, tentar se reorganizar mentalmente, fechar essas feridas, parar de agir impulsivamente e apenas orientada por seus fantasmas. Mas, como eu disse, é algo muito difícil, um processo lento. Ela tem dificuldades, porque a história de Yennefer, diferente da história do Geralt, envolve também ambientes tóxicos e situações muito tóxicas. O ambiente onde Geralt cresceu e viveu é muito desgracento, mas ele teve referências educacionais e amigos menos tóxicos em comparação com aqueles que Yennefer teve e ainda tem. Querem um paralelo? Vamos a ele. Geralt é alguém profundamente marcado também, primeiramente, pela ausência da figura materna que ele nunca teve. Yennefer teve mãe, mas uma que nunca a tratou como filha. A única referência materna real que ela teve foi com Tissaia de Vries, mas foi uma referência torta. Pergunto: o que Tissaia ensinou para Yennefer e que ela sempre carregou e praticamente internalizou? Tissaia dizia: transforme suas dores, seu ódio, suas limitações em armas, cresça com elas. Vejam bem, Tissaia não está preocupada com Yennefer, no sentido de curar suas feridas, ajudá-la a superá-las. Não, pelo contrário. Ela está dizendo para que Yennefer as use como combustível, ou seja, para arder com elas e usar o calor para crescer como feiticeira. Emocionalmente, isso levou Yennefer a ser uma das feiticeiras mais poderosas e implacáveis de The Witcher, que era o que Tissaia desejava. Ela atingiu seu objetivo com 100% de aproveitamento. Mas isso teve um preço alto. Yennefer se tornou poderosa, mas continuou uma mulher quebrada, traumatizada e obcecada por décadas. Tissaia exerceu todo o referencial que Yennefer não teve, materno e paterno. Mas um referencial não necessariamente saudável, pois Tissaia colocava a magia acima de tudo e de todos, inclusive dela mesma. Yennefer se tornar o que se tornou
foi um investimento na magia, não na pessoa de Yennefer, nas reais necessidades que a Yennefer possuía. Isso nunca foi importante para Tissaia. Tissaia era ainda mais obcecada que Yennefer. A magia e o capítulo eram tudo para ela. Tanto é que, quando a instituição ruiu, Tissaia perdeu todo o sentido de continuar vivendo. Ela escolheu o suicídio. Já Geralt teve uma influência paterna e de fato afetiva, alguém que o amou e educou não meramente como um instrumento, como Tissaia fez com Yennefer, mas alguém que viu nele realmente uma vida e até mesmo um filho. Essa pessoa foi quem? Vesemir. E é por isso que Geralt o considera realmente como um pai para ele. Porque, diferente de todas as pessoas do mundo que enxergam em Geralt apenas um mutante e uma espada para matar monstros, Vesemir o tratou com dignidade. Não apenas ensinou tudo o que ele sabe, para que Geralt se tornasse um bruxo formidável, algo que Tissaia também fez com Yennefer. Vesemir foi além. Ele deu ao bruxo um tipo de instrução e cuidado que zelava por ele, para que ele também fosse uma pessoa melhor. Vesemir foi um ombro amigo para Geralt, sempre que ele precisou, mesmo depois de velho. Geralt é tão ancião como Yennefer, e até hoje ele precisa de colo, o que é normal. E ele sempre encontrou um colo no bom e velho Vesemir, que está lá para consolá-lo e dar-lhe uns tapas na cara, quando Geralt está sendo cego ou imaturo. Isso faz falta também. Percebem? Esta segunda parte, a mais humanizadora, humana, Yennefer nunca teve. E sempre foi resistente também em virtude das feridas prévias que não se fecharam, como mencionei, da resistência dela em aceitar ajuda. Trabalhar para fechá-las é algo relativamente novo para Yennefer, que começa a se desenvolver com Ciri, principalmente. Passa a ser uma responsabilidade adicional para ela, no momento que ela precisa ser mãe. E, como pai e mãe, Geralt e Yennefer tentam também não envolver a Ciri nos seus problemas emocionais, como forma de proteger a ela. Mas, indiretamente, a experiência e vivência com Ciri tem um impacto pedagógico tão forte nos dois, que Ciri acaba ajudando a ambos a amadurecer, inclusive para lidar mais naturalmente com suas feridas e problemas de casal. Outro paralelo que podemos fazer é relativo ao ambiente social. Geralt teve influências melhores que a Yennefer, no sentido de ajudá-lo também a crescer. A Hansa é um ótimo exemplo disso. Maria Belring, mais conhecida como Milva, não apenas exerceu em alguns momentos uma figura educativa para ele, mas para toda a Hansa no geral. Milva, em vários momentos da narrativa, parece uma mãezona, até mesmo do vampiro Regis, com séculos de vida, o que é muito engraçado e ao mesmo tempo marcante. A Hansa de Geralt possui um ambiente muito construtivo e surpreendente, de certa forma, porque ela foi formada por personagens de personalidade muito forte, repletos de problemas e traumas. Personalidades fortes, mas cheias de problemas, cheias de traumas também. Mas ela funciona assertivamente, porque na medida em que Geralt e os demais se tornam mais próximos, os laços vão se intensificando. A Hansa passa a funcionar como algo mais que um grupo de amigos, mas também um grupo de apoio. Os fantasmas individuais são trabalhados de forma coletiva, superados através do suporte que a Hansa dá a cada um de seus membros, quando a dor de alguém vem à tona. Acho este um dos elementos mais marcantes da obra sapkowskiana. Geralt teve amigos muito bons, que realmente agregaram valor na vida dele, e o fizeram amadurecer, com mais qualidade. Podemos dizer o mesmo de Yennefer? Não, de forma alguma. Yennefer não teve tanta sorte. Yennefer cresceu e viveu não em um ambiente de parcerias e amizades verdadeiras, mas de rivalidade e competitividade. Enquanto vemos no círculo social do Geralt uma organização mais comunitária e colaborativa, o de Yennefer se embasa na individualidade, na competitividade e na exploração. Os feiticeiros não possuem amigos.
eles possuem contatos. E filosoficamente, este é inclusive um dos pilares da cultura do capítulo da magia, o que faz a sua engrenagem funcionar. E mesmo quando o capítulo da magia ruiu, continuou sendo o norte também da loja das feiticeiras. O seu ambiente é de rivalidade e busca constante de poder, onde os próprios iniciados são incentivados constantemente a rivalizar e a se enxergar como potenciais inimigos ou fontes de recursos. Ter informações dos outros feiticeiros é estar em vantagem, principalmente política. E o capítulo se organiza socialmente dessa forma, porque incentiva ideologicamente seus membros a superarem uns aos outros a todo instante, exercitando assim o seu potencial para dominar e manipular com ainda mais perfeição os membros externos, considerados inferiores quando o assunto é conspirar e antecipar passos. Mesmo com a atriz, sua melhor amiga, a relação de Yennefer não chega a ser tão profunda e limpa como foi a de Geralt com os membros da Hansa. Um amigo saber demais sobre a vida de uma feiticeira é uma oportunidade adicional para a feiticeira rival conseguir informações. É um risco que elas evitam correr. E reforço novamente, meus caros. Yennefer não ficou inserida neste ambiente social por alguns anos, mas sim décadas, a vida toda. Um ambiente de cobras, de mentiras e tramóias. É um círculo deveras hostil, de muita insegurança e paranoia. E sendo anciã, e com décadas vivenciando este ambiente, a tendência é que as pessoas vão cada vez mais se engessando, criando uma resistência forte à mudança. Quantas vezes por aí vocês já escutaram alguém dizer algo como: "Ah, eu fui assim a vida toda, não é agora que eu vou mudar"? Pois é algo bastante lamentável, mas muito comum. Sendo assim, aponto que Yennefer também não teve oportunidades saudáveis de partilha das suas feridas. Se já é difícil para ela dividir com Geralt e Ciri, imagina vivendo na teia de contatos e sob os olhares das feiticeiras. Vocês gostando ou não, percebendo ou não, um tipo de ambiente social também condiciona o comportamento de uma pessoa, a médio e longo prazo. Ele não é decisivo na formação da identidade, mas possui um papel central na construção. E este é mais um dos fatores que aponto para demonstrar que as mudanças de Yennefer são lentas, realmente, se compararmos com Geralt e Ciri. Mas que esta suposta lentidão tem razões de ser, motivos muito fortes para que entendamos tal dificuldade. Concluindo, digo que é algo completamente errôneo não reconhecer que Yennefer, apesar de tudo, não tenha mudado como pessoa. Se compararmos a feiticeira do livro O Último Desejo com aquela que acompanhamos em A Senhora do Lago, as mudanças são significativas, muito significativas. Mas em comparação com Geralt e Ciri, elas foram realmente de menor impacto. Isso faz de Yennefer alguém inferior ou menos digno? De maneira nenhuma. As pessoas são diferentes, possuem histórias diferentes de vida, e cada um sabe a dor e o prazer de ser quem é. Não devemos esperar que as pessoas passem ou lidem com traumas e problemas da mesma maneira, ou que tenham um desenvolvimento e uma superação homogênea, onde todos vão reagir da mesma forma. Cada ser humano tem seu próprio tempo, e precisa ser observado, compreendido e respeitado. O mais importante em relação a Yennefer como personagem é que, tendo passado por tudo que ela passou, ela poderia ter se tornado alguém completamente avessa a quem ela se tornou no fim da saga. Ela poderia ter sido alguém terrível, e mesmo com as feridas expostas e desajeitada com o fato de ter que lidar com elas, Yennefer tentou muito, e na minha avaliação, mesmo tropeçando e fazendo inúmeras burrices, assim como Geralt e Ciri também fizeram, não foram poucas, a Yennefer ainda não desistiu, persistiu e conseguiu superar alguns dos seus demônios. Ela ainda tem muitos demônios para enfrentar, para superar, mas ela cresceu muito como pessoa. Certamente se tornou alguém muito mais digno do que era quando foi apresentada pela primeira vez pelo Andrei Sapkowski. E nós, como leitores e seres humanos, principalmente, devemos aprender também uma lição muito valorosa, a de não medirmos as pessoas com a nossa própria régua, ou a régua dos outros, com a régua de Geralt e Ciri, por exemplo. Cada pessoa,
ou personagem tem a sua própria régua, a que eles nos apresentam. E é a partir desta régua que podemos chegar a conclusões mais justas, respeitosas e assertivas. Cada história é uma história, cada vida é uma vida. Nós não somos iguais. Tal postura nos ajuda também, certamente, a valorizar mais os nossos acertos e também os acertos dos outros, ao invés de depositar neles apenas o peso dos seus erros, fracassos e dificuldades. Até porque, se fizermos isso, apenas isso, difícil será para essa pessoa realmente mudar, não é verdade? Ao invés de ajudar, estaremos colocando ainda mais espinhos no seu caminho, que já é árduo. E é isso, meus caros. Em relação a este assunto, são essas as colocações que faço nesse momento em relação à personagem Yennefer de Wengenberg e o questionamento que me foi colocado. Espero que tenham gostado e que tenha sido satisfatório. Um abraço do Corvo.